Atenção para o top de 5 segundos. A partir de agora, a TV Portal Mix e a Terra do Sol FM passam a apresentar o programa Na Rota das Eleições. Oferecimento: Comac, Escola Sagrada Família, Gráfica Mais, Colégio Monteiro Lobato, Nearte Bolos e Tortas, Academia Espaço Corpus, Casa do Sol, Físio e Pilates, Frigorífico Coaraci, Tower Tech, Mac Peças, Fortiori, Niva Som, Buffet Coinonia, Plano Pax Coaraci e Portal Mix Banda Larga. Mais de 5.000 cidades. Mais de 120 milhões de eleitores em todo o país. Quase 500 mil de candidatos disputando o voto do povo. A eleição da era digital, das redes sociais e da interatividade. A cobertura completa na região você confere no www.portalmix.com.br. Muito boa tarde para você que está acompanhando aí a Terra do Sol FM, também a TV Portal Mix. Nós estamos iniciando mais um Na Rota das Eleições, hoje, portanto, 11 de setembro, e recebendo, conforme sorteio e anunciado anteriormente, a prefeita Josefina, que é candidata à reeleição pelo PT aí. A candidata já sabe como é que funciona o regulamento da entrevista. Nós temos o tempo corrido agora de 1 hora para o nosso programa e nós vamos iniciar perguntando: candidata, como a senhora analisa a sua participação na disputa eleitoral até o presente momento? Boa tarde, ouvintes da Terra do Sol FM, nossos internautas do Portal Mix. Mais uma vez é um prazer estarmos aqui por essa oportunidade ímpar de nós estarmos discutindo nossas propostas, ouvindo também sugestões, de certo modo. Então é um prazer muito grande. Com referência à nossa participação nessa disputa, nessa eleição de 2012, nós analisamos como uma participação muito boa. Muito boa por quê? Porque nós temos sido bem recebidas nas casas por onde nós temos andado. A nossa campanha está de forma crescente, uma campanha que todo dia, a cada momento, a gente consegue agregar mais pessoas que acreditaram, que acreditam e vão continuar acreditando na proposta do nosso governo. Então, por conta disso, nós acreditamos que é uma campanha muito boa, visto que nós temos a proposta de trabalho para que a Coaraci continue mudando, continue seguindo o seu desenvolvimento. Mostramos já o que nós fizemos durante esses 3 anos e 8 meses e estamos com isso dizendo que vai ganhar não é somente esse grupo, porque o projeto da nossa candidatura não é um projeto de Josefina, é um projeto de um grupo que em 2008 sentou, discutiu, avaliou, ponderou e para isso traçou um projeto para que Coaraci crescesse nas ações sociais, nas ações da saúde, nas ações educacionais, na infraestrutura, no meio ambiente, de certo modo. Então, de certa forma, Josefina hoje e Sérgio Fraife, nós representamos uma proposta de governo de um grupo. E é por isso que nós estamos sentindo a nossa campanha crescente, vitoriosa, porque o pessoal acredita que quem ia ganhar, na verdade, quem ganha com isso, com a nossa proposta, é toda a comunidade, é Coaraci, que ganha pelo trabalho que nós prestamos nesses 3 anos e 8 meses de governo. Candidata Josefina, segunda pergunta. A senhora possui 4 adversários que, assim como a senhora, disputa as eleições de 2012. Neste momento, gostaríamos de pedir que escolha um destes outros candidatos e fundamente porque a população não deve votar nele de jeito nenhum. Olha, o processo eleitoral é um processo democrático. É um processo bonito, onde há uma discussão, apresentação de propostas, e por isso existe não somente o espaço dos meios de comunicação, como nós estamos tendo nesse momento, mas também nós temos nossos espaços no comício,
nas reuniões em pequenos grupos. Então, é um espaço democrático, cada pessoa deverá escolher aquele candidato que melhor compartilhe de suas ideias, de suas propostas. Na verdade, não é do meu feitio ficar denegrindo proposta de candidato algum. Eu acredito que a população vai ter que avaliar e verificar para que Coraci possa continuar mudando, Coraci continuar crescendo, Coraci, na situação que se encontra com essa endividado, que a gente, por mais que a gente pague de débito, mas não continua com os débitos, Coraci deverá pensar, avaliar e verificar a experiência, a vivência na gestão, seja ela pública ou privada, de cada candidato, do que já fez, do que pode construir no decorrer desses anos. Nós não podemos estar elegendo uma pessoa de forma irresponsável. A comunidade de Coraci tem que ponderar, pensar, ouvir cada proposta, cada um fez, o que pretende fazer, porque nós não podemos voltar ao descaso, ao retrocesso, geração de mais de débitos. Quando fala assim, geração, a gente quer gerar desenvolvimento, é possibilidade de vaga, de mão de obra, de renda para as pessoas. Como a gente tem trazido a fábrica, que nós vamos botar aí de usina de beneficiamento do leite, que vai gerar, de certa forma, uma possibilidade de emprego para a nossa população coracense, para a nossa juventude. Então, por isso que a gente vem aqui dizer que nesse momento não é do nosso feitio, eu defendo as minhas propostas. A nossa proposta do nosso grupo, da coligação Coraci não pode parar. O que é que a nossa coligação defende? Defende o trabalho que nós já fizemos e a continuidade dele. Então, nós fizemos várias obras. Obras, algumas consolidadas em cimento, em ferro, em brita, em areia, que podemos aqui enumerar algumas delas. A Praça 2 de Julho, uma praça esquecida na Avenida Itapitanga, que a gente deu uma beleza àquela avenida. O Ponto Cidadão, que a gente não pode deixar de destacar. A cobertura da feira, dando dignidade para as mães de família, para o produtor da zona rural, o homem do campo, da agricultura familiar, que vem ali vender seu produto, dando dignidade a eles para que ele possa ali ter possibilidade de vender com dignidade a nós de casa, que vamos ali também comprar. Posto de saúde, Maria Gabriel, do Birimbau, do distrito de Tamutinga, fizemos um posto muito bonito, né? A quadra para nossa juventude, fizemos uma, entregamos no alto do hospital, a quadra Claudionor Batista, ou Ferreira Leal, perdão. A quadra do São Roque nós estamos construindo também para aquela juventude. Também fizemos um auditório, porque a cultura precisa desenvolver. Uma casa de cultura como o SEC precisaria de ter um espaço para que a nossa juventude estudantil e a comunidade, de maneira geral, pudesse ali ter um espaço de convivência, do engrandecimento da cultura nossa, de Coraci, baiana, brasileira, mundial também, por que não dizer? Então, várias obras que nós fizemos com isso. As outras obras também eu posso aqui enumerar, obras que não se redundam em estrutura física, mas obras na ação social, na saúde, na educação, como nós podemos destacar aqui. O trato que nós tivemos com o cuidado com a criança, quando a gente implantou o CREAS, né, garantindo os direitos, as pessoas que abusam, violam os direitos da criança, da pessoa, dos idosos. Tivemos também o cuidado com a nossa juventude, quando nós também estendemos as ações do Projovem, não somente para a zona urbana, mas para a zona rural, como o distrito de Tamutinga, do São Roque e da Ruinha dos Três Braços. Ações voltadas também para o desenvolvimento do idoso, né? A nossa população está crescendo muito, a qualidade de vida nossa, da população brasileira, a expectativa de vida nossa, graças a Deus, tem melhorado e tem aumentado. Então, com isso, nós temos um percentual alto de pessoas tidas da terceira idade, né, pessoas idosas, que precisam não só do cuidado médico, como nós temos um posto de saúde, um geriatra, como também nós precisamos de ter cuidados na recreação, na convivência, no cuidado, no fortalecimento da estima da pessoa. Então, por isso que eu pontuo essas obras, e quando eu vou visitar uma casa e pedir o voto, eu não tenho a prática de denegrir, de falar mal do outro candidato. Então, me permita, nesse momento aqui, eu defender as propostas nossas. É isso que eu faço quando eu visito as casas.
é de defender qual é a proposta do grupo que Josefina e Sérgio estão se colocando à disposição de Deus e do povo para concorrer a essas eleições. Tá aí, nós estamos encerrando esse primeiro bloco, nós vamos a um breve comercial, já já a gente volta. Quer ficar por dentro do que acontece nas eleições 2012? Então acompanhe a cobertura oficial da TV Portal Mix e da Terra do Sol FM. Entrevistas, fotos, vídeos e o esperado debate no dia 25 de setembro. Eleições 2012 é no Portal Mix e na Terra do Sol FM. Muito bem, estamos de volta com Na Rota das Eleições, hoje recebendo Josefina Castro, que é candidata aí à reeleição, e agora nós vamos dar início às perguntas temáticas, salientando que as perguntas são iguais para todos os candidatos durante os 5 dias, e são perguntas focadas exclusivamente em problemas destacados pela nossa comunidade. Alguns comerciantes que nós consultamos, algumas pessoas da comunidade que enviaram via e-mail, e nós fizemos esta seleção. Vamos lá, Pablo. De Joabes, candidata Josefina. Comércio e economia. O município de Quaraci possui uma economia diversificada. São vários estabelecimentos comerciais espalhados pelos bairros e principalmente no centro da cidade. Existe a reclamação de muitos empresários da falta de fiscalização do poder público em relação aos ambulantes e comerciantes informais que visitam o município e saem pelas ruas vendendo vários tipos de produtos. Dizem que eles levam dinheiro que poderia circular em Quaraci para fora da cidade. Qual o seu entendimento sobre a questão? O que pode ser feito nos próximos 4 anos para resolver este problema? A gente observa que o nosso comércio, nossos comerciantes, no decorrer desses anos, têm enfrentado e têm saído com muita resolutividade das crises econômicas que atravessaram o país, né, que nós temos sofrido. De certo modo, esse é um ponto que sempre reflete na economia local, a questão do comércio. No governo Lula, a gente percebemos a olhos nus o crescimento da nossa economia. Com isso, não somente o comércio, mas eu diria também aqueles comerciantes da economia informal, também cresceu, né? De certa forma, não fica somente restrito a uma região. Nós temos recebido reclamações e por isso que às vezes no nosso município recebemos muitas visitas desses vendedores ambulantes, que nós concordamos que eles vêm aqui, vendem e a economia não retorna ao município no sentido assim do investimento, do que é gasto aqui no município. E nós temos feito algumas ações junto ao nosso setor de tributos. Inclusive nós tivemos, contando até o ano passado, este ano, nós contamos com a assessoria de um assessor na área de tributos, né, Dr. Harrison, e que também não se ocupou somente desse aspecto dos vendedores ambulantes, mas também de ver como é que a gente pode estar vendo a nossa economia, como é que também o município pode estar gerando, de certo modo, para incrementar os nossos recursos próprios. E foram feitos cursos para esses fiscais, com orientações, Dr. Harrison, quando assim orientava os fiscais de como abordar, de como intervir nisso. Mas, de certa forma, até recentemente eu estava na central de abastecimento, certo dia à tarde, depois que nós já tínhamos entregue a nossa cobertura, aquele pavilhão ali, Aristide Oliveira, que assim foi o nome dado àquele pavilhão, quando nisso alguém encostou um carro e foi retirando o material e botando na outra calçada. Aí eu me aproximei e perguntei. E descobri que ele não era de Quaraci, que ele estava ali para vender, um dia sexta-feira à tarde. E aí eu perguntei, você tem licença para poder comercializar seu produto aqui? Ele disse não. Aí eu liguei para um dos fiscais da nossa prefeitura, isso era uma sexta-feira à tarde. O fiscal veio e fez a intervenção e pedindo a que ele retirasse. Então, uma das ações que nós temos feito, além de solicitar a ação mais efetiva dos nossos fiscais, nós também temos orientado, determinado ao setor de tributos, que não conceda alvará
para que as pessoas, nesse momento que a gente está querendo dar uma reativada, para que não conceda esses alvarás por hora, para que a gente possa ter uma discutida mais aprofundada, que é justamente essa maneira que nós entendemos, uma das maneiras de nós estarmos defendendo o nosso comércio local, assim como também o fortalecimento. Fortalecimento, quando a gente fala também em fortalecimento do comércio local, sempre eu quero me reportar, eu não sei se a gente vai ter outra oportunidade de estar falando sobre isso, a preocupação que eu tive enquanto era candidata em 2008, fizemos reuniões com o CDL e naquela oportunidade nós inclusive orientamos e informamos da necessidade de cada comerciante, se queria que o município comprasse na sua mão, era estar tudo regularizado com as questões de INSS, todas, FGTS, todos a questão regularizada. E posteriormente, quando nós já assumimos, todos nós temos a necessidade de ter certificação digital. E uma das preocupações nossas foi, além de ter orientado a todos os comerciantes, é uma orientação que a gente ratifica, confirma mais uma vez, só podemos comprar no comércio local, a depender do valor, que não exceda acima de 7 mil e tantos por ano, a partir de um processo de licitação. Então, muitos comerciantes, às vezes, não acharam que era vantajoso ter todos os documentos para ter a certificação, para poder concorrer para vender à prefeitura. E, às vezes, a gente percebe, da parte de alguns comerciantes, determinado tipo de ou descontentamento, porque a gente não compra, mas nós não podemos comprar em uma casa que não seja credenciada, se não teve a concorrência, se não participou da licitação, para que a gente possa, assim, comprar legalmente. E, por conta disso, é que nós trouxemos uma pessoa de Salvador, uma pessoa capacitada, colocamos à disposição pela Prefeitura Municipal de Coraci, a nossa funcionária Norma Araújo também se colocou à disposição para orientar todos os comerciantes, aqueles comerciantes pequeno porte, fizemos seminários para que eles tivessem assim a certificação digital. Então, eu acredito que é uma preocupação nossa de estar fortalecendo o comércio local e saindo na defesa. Então, temos que ter ações efetivas realmente e teremos ainda mais a partir de 2013. Boa tarde, Rodrigo, Pablo, candidata Josefina Castro e comunidade coracense. Pergunta na área de educação. Candidata Josefina, dizem que Coraci é uma cidade onde a classe dos professores recebe o menor salário da região. Sabe-se que os professores contribuem e muito para o desenvolvimento de uma nação, pois a educação transformou países como a Coreia do Sul, que focou seus esforços nesta área. Nos próximos 4 anos, o que pode ser feito para elevar a autoestima desses profissionais e propiciar melhores condições salariais? Bem, é uma pergunta interessante, gostei da pergunta, dá até a oportunidade de a gente estar discutindo outras questões, o que não ocorreu na entrevista passada. Quando a gente fala em autoestima, nós estamos falando de uma avaliação psicológica, uma autoavaliação que nós fazemos, subjetiva, acerca de quem nós somos, se eu gosto de mim ou não. Então, tanto nessa avaliação subjetiva, é uma apreciação subjetiva que a própria pessoa realiza. Tanto pode ser do ponto de vista positivo, como pode ser negativo. Então, autoestima não é construída, não é realizada, ela não é feita de uma hora para outra. Ela é construída no decorrer de nossa vida. E aí é muito fundamental nossa família, né? Os estímulos que a gente recebe da nossa família, os comentários que às vezes as famílias fazem acerca dos seus filhos, tudo isso são marcas que vão ficando e vão constituindo na parte da subjetividade do sujeito, da pessoa, como uma pessoa que vai ter característica positiva ou negativa. Então, como é que eu me vejo? Uma questão, como é que eu me aprecio? Eu gosto do que eu sou negra, tenho cabelo duro, eu gosto dessa ser assim. Então, esta é a questão da minha autoestima, como eu me valorizo. Então, eu não quero dizer que não seja fundamental o salário, vou decorrer sobre isso. Mas a gente não pode estar falando que a autoestima estaria somente presa, eu quero deixar bem claro aqui na minha postura, que essa autoestima estaria somente presa à questão salarial. Porque tem muitas pessoas que ganham rios de dinheiro
e muitas vezes não estão satisfeitas consigo próprios. Então, você falou sobre a questão, como é que a gente pretende fazer. Então, eu quero deixar bastante claro. Eu sou professora, eu tenho o maior orgulho, mas é orgulho mesmo de ser professora. Vou morrer professora. Trabalho na educação desde 1978 no ensino superior. Não fiz a escolha gratuitamente. Foi uma coisa responsável, porque eu gosto de lidar com as pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas a crescerem, a se desenvolverem. Eu invisto na potencialidade do sujeito, porque eu acho fundamental essa crença, esse desejo que o outro tem de brilhar. Então, eu acho que todos nós temos direito a brilhar. Então, por conta disso, é que eu sempre aproveitei das oportunidades que eu tive na minha vida, que a minha família me favoreceu. Fui estudar em Porto Alegre. Para quem tiver dúvidas sobre minha vida acadêmica, está aqui o meu certificado de mestrado que eu fiz, não comprei, graças a Deus. Fui fazer longe, fui fazer em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, meu mestrado. Isso aqui com muito orgulho. Terminando o mestrado, fui trabalhar na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Jiquié. Posteriormente, também realizei seleção, porque ninguém ingressa em qualquer carreira ou nível de pós-graduação, mestrado, doutorado, principalmente na época que eu fiz, era muito concorrido. Ninguém ingressa gratuitamente, então eu estudei. E aí fiz meu doutorado. Sou doutora, assim, em educação. Aqui o original, dado pela UFBA. Enquanto um foi pela PUC do Rio Grande do Sul, esse aqui eu conquistei a partir dos meus estudos na UFBA, na Federal da Bahia. Na Universidade Federal da Bahia. Então, é muito orgulho eu tenho de ser educadora e ser professora. E foi essa formação minha que me fez, quando em 97, eu já aqui na UESC, sendo docente da UESC, foi essa minha formação, o que eu gosto de fazer, que me deixa satisfeita comigo próprio, e eu tenho uma estima muito boa com referência a isso, que me fez eu concorrer ao desafio, foi um desafio realmente, de ser secretária de Educação. Olha que eu tenho esses títulos, para mim são importantes, mas não ando apregoando a todo momento. Mas onde eu tive uma das maiores escolas na minha vida, foi quando eu assumi a Secretaria Municipal de Educação. Foi ali que eu aprendi que eu era o sistema. Eu não precisava ficar botando defeito, dizendo que a culpa é de A, a culpa é de B. Eu tive nas minhas mãos a possibilidade de eu fazer a mudança, uma diferença na educação de Quaraci. E fiz. Consolidada num trabalho que depois foi produzido. Isso aqui, em 2002, quando o Quaraci completou 10 anos, ou 50 anos de emancipação política. Fizemos um projeto de coordenação das nossas escolas, de tentar escrever. Então, nossa colega Luísa, amiga, grande educadora também, professora Luísa Coelho, escrevemos esse livro com a colaboração de várias pessoas, todos os alunos, professores, as pessoas que ajudaram a construção desse livro. Então, foi a partir desse trabalho na educação que nós, por esse trabalho que eu prestei, eu acredito que foi isso que me credenciou a mostrar que eu tinha condição de também administrar o nosso município. Então, por isso que em 2004 me candidatei pelo PSB na época, não tive êxito, Deus não permitiu naquela oportunidade. Deus me permitiu que naquela oportunidade eu não fosse eleita, mas me permitiu que eu também estivesse à frente de uma grande instituição, que na época era a FACSU. Implantei a FACSU, uma instituição de ensino superior, privada em Itabuna. Nunca deixei de trabalhar na UESC. Trabalhar na UESC, trabalhei na FACSU, fui diretora acadêmica. Afastei da FACSU quando eu vim concorrer para a eleição em 2008. Então, na verdade, a minha trajetória foi feita toda na educação. E eu quero deixar bastante claro que em 97, quando eu fui secretária de Educação, eu assumi e percebi, eu fiquei triste quando eu via que colegas, que alunos ou que professores que tinham nível superior, até alguns já com especialização, e ganhavam a mesma coisa de um professor leigo. Aquilo me entristeceu. Então, a primeira providência, olha que eu assumi 3 de novembro de 1997. Em abril 30 de abril de 1998, o plano de carreira
é bom que observem bem quem está desavisado, quem não sabe das coisas, que fala bobagem. O plano de carreira do magistério de Quaraci foi aprovado em 30 de abril, se eu não me engano, de 1978. 98. Então, naquele período, ali sim que a gente procurou ver, valorizar o professor de acordo com a sua titulação. Se o professor tinha uma titulação de leigo, tinha um valor de salário. Quem tinha ensino médio, quem tinha especialização, quem tinha mestrado, nós fizemos uma proposta. E, inclusive, neste livro que eu mostrei há poucos instantes, nós fizemos até uma recomendação. Como nós terminamos de escrever o livro em 2002, que aquele plano de carreira deveria estar sendo revisto, porque a legislação muda, 97 para 2002, lá se vão, 15 anos. 15 anos. Nós começamos a fazer esse trabalho em 97, 98 foi aprovado, então 14 anos que tem um plano de carreira em Quaraci, para o magistério. A saúde é que não tem plano de carreira ainda, que nós fizemos uma proposta e a comissão tem que trabalhar, mas a educação tem. E no nosso governo, quando eu assumi, consta no meu plano de governo, em 2008, que esse plano de carreira deveria ser revisto. Formamos comissão paritária, nós sempre tivemos uma boa relação com a PLB, independente de quem seja o presidente. Aí eu agradeço ao empenho de Eduardo Soares. Hoje, desejo um bom trabalho à frente daquela entidade, aquele sindicato, Eduardo Gomes. Um bom trabalho juntamente com a equipe. Sentamos por diversas vezes com a associação, com o sindicato dos professores, para discutirmos questões de condições de trabalho, questões salariais. Então, quando nós assumimos, nós demos, vai falar das condições aos nossos professores, que inclusive valorizo, ressalto a importância. Desde 2009, além do plano de carreira, uma das preocupações minhas da valorização foi o quê? Fazer com que o professor que só tinha nível médio tivesse seu nível de cursasse a graduação. Fizemos empenho para um convênio com a UESC, que foi o curso do ProAção, que vários alunos fizeram. Fui professora de muitos deles, não só na graduação como na pós. Depois, nós criamos também, por decreto, naquela época, um incentivo para quem fazia graduação. A gente pagava uma parte dessa mensalidade. Isso quando eu era secretária. E agora, em 2009, quando eu retornei, não existia essa vantagem. Foi o que nós fizemos? Voltamos a fazer um novo decreto, garantindo 50% da mensalidade para quem estuda em escola particular, seja em graduação ou pós-graduação. E nós temos, inclusive, se eu não me engano, até professores da rede que faz mestrado. Temos, se eu não me engano, 5 ou 6 professores da rede municipal de Quaraci que cursam mestrado. Então, na verdade, em 2009, nós demos um abono de 84% salarial ao professor. Estávamos folgados, as pessoas lembram que nós pegamos o município com uma receita, naquele ano, em 2009, referente a 6 mil e tantos alunos, 7 mil e tantos alunos. Quando, na verdade, nós não tínhamos isso. Tanto é que já foi falado isso, mas a gente pode ratificar, relembrando, nós entramos com um processo junto ao Ministério Público, denunciando que foram matriculados 2 mil e tantos alunos a mais que não existiam no município em 2008, na gestão anterior. E quando nós recebemos em 2009, recebemos a prefeitura, na parte da Secretaria de Educação, com recursos folgados. Por isso nós demos 84% de abono. Não demos como aumento, porque no ano subsequente, no ano seguinte, aconteceu em 2010, a receita caiu. E as despesas eram muito altas, porque nós deixamos o nosso quadro de docente em 2003 em torno de 350 funcionários, entre professores e funcionários de apoio administrativo. Quando retorno em 2009 como prefeita, aquele quadro que era de 350 aproximadamente, em 2003, em 2009 passou para mais de 535 funcionários, entre professores e funcionários. Só que a receita, o dinheiro que vem do Fundeb, é sempre em função do aluno, e a receita era pequena para a gente manter, como é difícil hoje manter. Então eu só quero ressaltar os aumentos que nós demos nesses anos. Foi
Abono em 2009, 84%. Em 2010, 10% de abono. Em 2011, nós sentamos tudo isso sentando com a PLB, fomos comissão paritária, coloco sobre a mesa todas as contas, qualquer cidadão brasileiro acompanha as receitas, os repasses dos recursos. E nós demos 13,5% de aumento ao professorado em 2011. 2010, isso já existia piso, era até conveniente que a gente fala, o piso nacional para o magistério já existia, e nós cumpríamos. Em 2012, o piso foi para 1.451, o piso nacional. E aí veio a celeuma. O piso. Nós sentamos e vimos. Para 2012, a previsão de aumento de dinheiro do Fundeb é em torno de 8,05%. 8,05%. Como é que nós poderíamos dar 22%, que era o que preconizava o piso? Como é que poderíamos dar? De onde a gente ia tirar 14%? Me disse. Não tinha como. Sentamos com os professores, mostramos e chegamos a um consenso de darmos 6% aos professores de aumento e 10% aos coordenadores pedagógicos. E ainda revendo a situação de muitos diretores que têm estabilidade, foi também revista essa situação desde 2011. Então, de certa forma, que eu quero deixar bastante claro, comunidade quaraciense, os recursos que vêm do Fundeb não são somente para pagamento de professor. Tem que também manter os funcionários de apoio administrativo, a infraestrutura das escolas, funcionamento do transporte, material didático. E nesses 3 anos de governo, nós já aplicamos. A lei manda 60% no mínimo. Nós aplicamos 62,77% em 2009. Em 2010, 63,95%. E em 2011, 68% dos recursos do Fundeb. Então, mais prova do que isso a gente não pode dar de que a gente tem procurado valorizar o nosso professor. Mantendo ele, fazendo o curso de graduação e pós, dando incentivo de 50% a pagar a mensalidade, ajudando ao professor, garantindo a ele o direito dele pedir sua licença-prêmio, que é outra questão também que passa pela valorização também, porque a pessoa trabalha, às vezes está precisando de um descanso. Nós temos, em média, 40 licença-prêmio por ano. Em média, nós temos concedido a profissionais, independente, nosso governo da cidadania, independente se ele é a favor ou não do governo. Nós damos sem olhar cor. Isso aí é direito assegurado do funcionário, que é um direito que a prefeita Josefina e sua equipe têm assegurado. Além disso, uma outra coisa, mais vantagem, mais valorização do que você saber que seu CNSS está sendo recolhido, eu acho que é difícil. Então, por isso que, mais uma vez, a gente vem aqui ratificar a nossa preocupação, nosso compromisso com a educação, e a gente sabe que é um dos maiores tesouros que a gente pode ter, maior tesouro que um pai pode deixar para seu filho é uma educação de qualidade. Sem contar os outros aspectos que a gente não vai adentrar, que a gente tem que procurar daqui enfatizar. Candidata, gostaria só de pedir que a senhora se tivesse ao tempo, porque tem um bocado de pergunta ainda, sei que são vários assuntos, mas vamos para a saúde. Virou assunto de palanque o nome do remédio Captopril, que segundo relatos deveria ser encontrado facilmente nos postos de saúde, mas isso não aconteceria. Na sua gestão, nos próximos 4 anos, como é que será procedida essa questão de distribuição de medicamentos e o que pode ser feito para não deixar faltar itens básicos e essenciais à nossa população? Olha, eu acho que quem está falando isso é mais uma pessoa desinformada, dizer que no posto de saúde tem que ter Captopril. Isso aí, esse medicamento, as pessoas da área têm conhecimento, é utilizado em hospitais para pessoas que estão com crise de hipertensão. Então, não tem que estar encontrando mesmo no posto de saúde, porque não é no posto de saúde que esse medicamento tem que estar. Existe um outro que tem que substituir para dar esse atendimento. Mas como foi a crítica para esse medicamento, então a gente fica aí também a nossa crítica às pessoas desinformadas. Por isso que a gente vem aqui dizer que o hospital, sim, tem que ter, e pelo que a gente fez, eu tive o cuidado de fazer o levantamento junto à equipe da farmácia, para ver o nosso almoxarifado se havia falta. E foi informado que não.
Então, a questão dos medicamentos é uma responsabilidade, sim, das três entes federativos, do município, da União e do Estado. O município arca com pequena parcela. O Estado e o município e a União têm que assumir em torno de 60%. E nós recebemos as unidades da atenção básica, nós recebemos alguns medicamentos do Estado. E aqueles que não vêm, ou às vezes estão em falta também, as dificuldades também são gerais para a União, para o Estado e para o município tem assumido. É um gasto excessivo com referente a medicamento. Eu não tive condição, porque as perguntas foram disponibilizadas domingo até, para a gente fazer esse levantamento junto ao setor financeiro, para ver quanto de que nós temos gasto investido em medicamentos. Mas nós já implantamos, nós tínhamos, em consonância com o nosso secretário de Saúde, ele achou por bem que fizéssemos um almoxarifado central. Então, que funciona lá no hospital, onde existe melhor condição de controle para perceber e faz um levantamento junto aos postos de saúde. Então, por conta disso que nós pretendemos continuar melhorando esse serviço mais ainda na questão da dispensação, do controle e também do controle na questão no almoxarifado, para que a gente não venha a faltar medicamento. E também que a gente não compre que não esteja tão utilizado, que a gente sempre recomenda aos médicos que utilize daquelas que nós dispomos e que seja necessário, e a gente precisa realmente ter melhor controle sobre isso. Então, eu volto a dizer, a crítica feita, que está faltando captopril nos nossos unidades de saúde, falta porque não é lá que tem que estar no hospital realmente esse medicamento. Beleza, prefeita, o tema agora é segurança. Quais os principais projetos da candidata em relação à Guarda Civil Municipal, que hoje tem um efetivo pequeno diante de tantos problemas como a falta de conservação dos prédios públicos, de praças e jardins, quando deveria haver ali um guarda para minimizar os danos causados pela população? Reclama-se inclusive muito do trânsito de bicicleta no calçadão, onde poderia haver uma fiscalização mais constante. Como a senhora vê esta questão? Bem, a questão da segurança vem da seguinte forma. Uma das primeiras preocupações nossas foi nós adquirirmos via licitação, equipamentos com sensor de vermelho, né, infravermelho, para que colocássemos nos principais prédios públicos para o melhor controle de que normalmente à noite ou finais de semana pessoas não tenham acesso, ou alguma pessoa estranha ou invasores. Então a primeira providência foi isso, instalarmos esses equipamentos. Contudo, nós percebemos que ainda há necessidade, esses equipamentos não são suficientes, nós temos necessidade de também implantarmos um serviço de 24 horas desse controle, desse monitoramento. Então é uma proposta para o próximo mandato nosso, de nós estarmos adquirindo esses equipamentos, para que a gente possa ter melhor controle de todos os órgãos públicos, para que evite também, inclusive, como foi o nosso auditório do SEC, um patrimônio do município danificado. Se nós já tivéssemos esse controle de 24 horas, teríamos identificado quem foi que fez aquela barbaridade, danificando, destruindo aquele prédio. Uma outra questão também que a gente teve estabelecer uma parceria com o PROSEM, que é o Instituto de Segurança Pública Municipal. A equipe esteve aqui, uma discussão conosco, com o nosso secretário de administração, Lorival Araújo, e aí nós fizemos uma discussão sobre que ações nós poderíamos estar desenvolvendo com o PROSEM, no sentido de nós estarmos realizando ações preventivas contra a violência. Então foi feito um levantamento, eles fizeram todo um estudo aqui no município, o índice de criminalidade junto à Polícia Civil, Polícia Militar, Delegacia, né? E foi feito um levantamento em toda a região, nos bairros, entrevista com a Secretaria de Segurança, com o Conselho Municipal de Segurança Pública, com as diversas secretarias de Educação, de Saúde, de Assistência Social. Fez um estudo na região da topografia, do acesso, toda a situação para ver como é que estava a possibilidade de medidas de prevenção. Feito isso,
quer identificar quais são as prováveis causas que venham incidir, que venham provocar, no caso, a criminalidade, a violência no nosso município. E aí foi feito um projeto para que a gente busque recursos junto ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Entretanto, quando nós enviamos o projeto, a gente percebeu que o edital só estava atendendo, só podia concorrer para esses recursos municípios que possuíam população acima de 30 mil habitantes. Então, o projeto nosso está encaminhado. Vamos aguardar o ano 2013 para que sejam atendidos os municípios com menos de 30 mil habitantes, que é o caso de Quaraci, para que a gente possa buscar esses recursos. Nós estamos com a Kira, que é o chefe da Guarda Municipal, e a gente sabe que ele se empenha nessa busca, foi uma pessoa assim, muito empreendedora, com toda a sua equipe, para que a gente busque esses recursos. Além disso, quando nós realizamos o concurso público, no passado, em 2011, nós percebemos, no levantamento do quadro que a gente tinha, nós percebemos que muitos dos guardas, do guarda municipal, eles estavam assumindo o papel de porteiro em alguns prédios, algumas unidades nossas. A primeira providência que eu tive após o concurso, a aprovação do concurso, foi tirar os guardas. Por exemplo, na prefeitura mesmo eu tinha 2 guardas que ficavam durante o dia. Então eu coloquei no local porteiro. O guarda só funciona no turno noturno, que ele faz o turnão. Então aí durante o dia eu já economizei o local, o espaço para suprir a vigilância, a segurança de outro prédio, né? Então esse foi uma providência que tem dado certo. Mas a gente sabe que ainda é insuficiente. Além disso, nós estamos com um projeto de lei já elaborado. Entretanto, a gente quer avisar, inclusive a você que é guarda urbanístico, né? Que não foi possível encaminhar à Câmara, visto que no período eleitoral não pode ser concedida nenhuma gratificação, nenhuma vantagem a nenhum servidor público, sob pena de tornar aquele ato nulo. Por conta disso, nós estamos fazendo temos um projeto de lei, pretendemos encaminhar para o próximo ano, 2013, onde a gente está solicitando à Câmara que aprecie um incentivo de em torno de 30% para aqueles guardas que normalmente no seu dia a dia possuem um risco de morte no seu trabalho. Isso é um processo que nós estamos encaminhando no próximo ano para apreciação da Câmara. Não podemos encaminhar agora pela razão da questão eleitoral. E outra coisa, com referência à danificação dos prédios públicos, de uso de bicicleta em lugar indevido, a gente coloca, tira a placa. Eu acho que isso também envolve um processo educacional, de reeducação da nossa população, para que cuide do bem público, que o bem não é de prefeito que está no momento administrando, mas sim é da comunidade como um todo. Pergunta na área de limpeza pública. Candidata Josefina Castro, é uma cena um tanto questionada pela população, mas o lixo urbano de Quaraci, na atualidade, é coletado em um caminhão que segue pelas ruas com tampa de geladeiras quebradas, servindo de grade lateral. Dada a precariedade, o lixo muitas vezes sai caindo pela rua. O último caminhão coletor de lixo de Quaraci foi adquirido na década de 70 pelo ex-prefeito Antônio Lima de Oliveira. Este caminhão não existe mais, pois não resistiu ao tempo. E a população quer saber, a partir de 1º de janeiro de 2013, como será a coleta de lixo do nosso município? Vai haver a compra de um caminhão coletor? Vai continuar na situação de locação? Ou outra solução deverá estar sendo adotada? Bem, vamos a questão da compra. Ao nós assumirmos a prefeitura, voltamos a bater na mesma tecla. Encontramos uma frota acabada. Inclusive uma caçamba, encontramos na Itarel, estava lá, sem consertar, porque o ex-prefeito não tinha efetuado o pagamento. O dono da Itarel me confessou, a gente descobriu isso meses depois, que não ia liberar o carro enquanto tinha ficado um débito com a prefeitura e que por conta disso tinha prendido lá a caçamba. Caçamba essa
que nós fizemos todo o processo de retificação, consertamos, pagamos também e colocamos para trabalhar. Entretanto, o que aconteceu com aquela caçamba pintada, nova, semi-nova, assim, de maneira de falar, na sua restauração? Um vândalo, não por amor a Quaraci, talvez movido por alguma, não sei, que sentimento destruidor, aproveitou da saída de um dos nossos vigias na garagem e certo dia, se eu não me engano foi domingo à tarde, tocou fogo naquele veículo. Então, se já era precário a nossa frota, ficou pior ainda, porque foi justamente este ano de 2012, tem sido o pior ano do nosso governo em termos de recursos, de repasse financeiro, queda na arrecadação do FPM. Todos nós, prefeitos, temos sofrido muito. Vamos estar discutindo isso, inclusive, mais adiante com nossos fornecedores de comércio local. A dificuldade tremenda que tem sido esse ano de 2012, em especial nesses 3 últimos meses. E aí, nós não tivemos condição de recuperar esse carro. Procurei fazer também, não pensem que eu não tive preocupação, ainda mais que eu gosto de ver minha cidade limpa e bonita. E eu acho feio mesmo, também concordo. Mas é o possível que pode ser feito. Eu estive procurando ver junto à UPB, junto a outros órgãos assim, que a gente não tem linha de financiamento. Procurei para ver financiamento, não somente para a nossa frota de limpeza, mas também para a máquina, né? Para retroescavadeira. Procurei ver. Sabe por que a gente não pode fazer, Quaraci, um financiamento? E quem anda falando aí que vai fazer, que vai acontecer, desconhece. Desconhece um fato muito triste em Quaraci. O nível de endividamento de Quaraci não permite que a gente refinancie, que a gente financie algum imóvel. Então, essa é a dificuldade principal, não é automóvel ou outro qualquer. Por quê? Porque o nível de... Quando puxa, que vê lá os dados de precatório, de dívida lá, porque o CNPJ é um só, né? Da prefeitura. Se pela Secretaria de Saúde tem um CNPJ específico, se tiver com recurso próprio, uma ambulância. Tanto é que nós conseguimos com a ambulância, CNPJ da saúde. A assistência social tem outro CNPJ. Mas se for para conseguir, como eu vejo falando, nós vamos adquirir, nós vamos financiar, vamos fazer, na atual circunstância, e eu deixo bem claro mais uma vez, esse nível de endividamento não foi causado pela prefeita Josefina e Sérgio Fraga. Esse nível de endividamento foi causado por ex-prefeitos irresponsáveis, que a comunidade de Quaraci tem que olhar bem para não deixar votar esse grupo. Porque o grupo que está administrando hoje tem responsabilidade, tem transparência de chegar na sua casa, chegar para olhar qualquer cidadão quaraciense e explicar o fato. Então, por isso que nós não tínhamos condição de botarmos uma frota nova, condição para financiar esses veículos. Tínhamos que fazer contarmos com alguns que nós temos na caçamba e fizemos aluguel através do processo de licitação para que seja feita a limpeza na nossa cidade, o recolhimento do lixo. Mas nós temos percebido que a limpeza na cidade melhorou, né? Cada dia é crescente, uma mudança. A mudança é crescente. Por isso que eu estou confiante em você, eleitor. Eu estou confiante que você também está confiando que nos próximos 4 anos serão anos melhores, que nós vamos visualizar muito mais coisa do que visualizamos agora nesses 3 anos e 8 meses. E aí, o que aconteceu? Nós fizemos concurso, redimensionamos o nosso quadro de funcionários, limpeza, instituímos que cada gari, ao varrer, ele recolhe seu próprio lixo, tem um carrinho específico. Por quê? Porque às vezes eu via muita reclamação, acordava cedo para andar, 5 horas, 5h30 da manhã, o gari varria a rua bem varrido, graças a Deus, mas depois deixava lá, vinha outro gari para recolher aquele lixo, e a gente viu que ou o cachorro passa, ou o vento, e aí esparramava o lixo. Por conta disso foi que nós adotamos o sistema do próprio gari, ao varrer a rua, ele próprio recolhe o lixo que ele varreu. E eu tenho certeza que tem melhorado e vão melhorar muito mais. E é por isso que nós temos a experiência, vai mostrando que a gente vai vendo e revendo, e com isso é crescente a nossa mudança.
Candidata, nós estamos chegando aqui 11 minutos, então nós vamos ter que correr agora com as últimas perguntas. A 8ª é sobre, vou resumir aqui, é sobre o incêndio. A gente pergunta se a candidata, diante da situação que a gente teve, da ausência de bombeiro próximo ou dentro de Quaraci, se a senhora se compromete nos primeiros 6 meses do próximo mandato em tentar ver a implantação de um caminhão-pipa ou um reboque para casos de incêndio e formar uma brigada de incêndio treinando alguns profissionais da prefeitura. Olha, na verdade eu liguei até para Itabuna para saber essa possibilidade. Não tive uma resposta muito favorável. Então eu não posso dizer, porque a pergunta que inclusive eu li, se eu me comprometo em estar implantando. Eu acho que eu me comprometo sim em estar fazendo um estudo junto à comunidade para que isso proceda, para ver a nossa viabilidade. Agora dizer que eu vou fazer, eu não gosto de prometer alguma coisa que esteja fora do âmbito do nosso município, fora da nossa possibilidade. Eu me comprometo sim a realizar esse estudo e se assim for possível a gente executa. A outra pergunta sobre infraestrutura. Fala da pavimentação do centro e de boas ruas de Quaraci, que encontra-se em péssimo estado. Ondulações, buracos e o desgaste no asfalto causam transtorno aos motoristas, motociclistas e pedestres. O que é que a candidata pretende fazer em relação a esse problema? Eu não pretendo fazer, eu já estou fazendo. Desde 2011, eu tenho aqui o ofício que eu encaminhei, podemos mostrar aqui, ao nosso vice-governador, Otto Alencar, onde eu solicito aqui esse asfalto, desde 2011. Como ele pediu que eu realizasse um estudo, novamente, eu já tinha solicitado isso também ao vice-governador em 2009. Foi em 2009, foi a solicitação nossa, quando nós pedimos para esse asfalto. Em 2011, ratifiquei. Não satisfeita ainda, voltei a ratificar agora, solicitar mais uma vez, estive lá pessoalmente com o vice-governador, também com o Saulo Fontes, que é a pessoa responsável pela questão do DERBA na Bahia, e ele, por ser da região, muito sensível. Estive agora em março de 2012. Foi feito um estudo, feito o projeto, houve medição aqui, toda a comunidade viu, quando os engenheiros do DERBA aqui estiveram, e fizeram toda a medição para ver a questão do asfalto. Realmente é uma preocupação que a gente tem e eu gostaria muito de ter trazido nesse momento aqui a notícia já de quando iniciaria essa obra. Liguei hoje para Saulo Fonte, estava em reunião e existe o projeto, fica orçado em mais de 1 milhão para as ruas que eu solicitei. A princípio está a discussão com o Gabriele, que é do planejamento, para ver a questão de orçamento, e está na pauta para poder Saulo nos dar uma resposta favorável. E quando eu falei hoje, eu pretendia vir já com a resposta muito favorável com referência a isso. Que mais deseja Quaraci, comunidade quaracense, que mais deseja resolver esse problema das nossas ruas é Josefina e Sérgio Fraife e toda a equipe nossa do Governo da Cidadania. A prova disso é que nós tivemos a maior preocupação quando nós trouxemos aqui o nosso deputado Ronaldo Carleto e ele conseguiu, junto ao Detran, a sinalização de toda a Quaraci. E aí só precisa agora fazer a parte da nossa pavimentação. Candidata, quais são as 5 principais metas a serem alcançadas nos 6 primeiros meses do futuro governo? Nós já iniciamos a parte de esgotamento, da parte de saneamento. Foi uma obra que nós já iniciamos, nós pretendemos dar continuidade, bairro Bela Vista, lá na Birimbau 2, né, que a gente precisa dar continuidade disso. Pretendemos a parte de pavimentação, que é uma outra situação que a gente já iniciou no Joia do Almada, e a gente sabe que a gente tem projeto para dar continuidade a essas ações, como Bela Vista, Birimbau 2, também que são prioridade para a gente, Rua de Tamutinga, Rua da Mocazi. Inclusive hoje tem uma licitação no governo do estado da Bahia, na CONDE, ligada à SEDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, onde o Quaraci foi contemplado com 4 mil metros para pavimentação. Nós demos a indicação das ruas, das ruas que não tinham sido contempladas na segunda emenda do deputado Geraldo Simões. E eu hoje ainda vou estar acessando, entrando em contato com a CONDE para ver qual foi a empresa que ganhou a licitação, com 4 mil metros para calçamento aqui em Quaraci. Colocamos o Birimbau 2, colocamos o bairro Bela Vista e aquele bairro da família Antônio Leal. Colocamos aquelas ruas que não tinham ainda sendo incluídas na segunda emenda do deputado Geraldo Simões. Sim, também também precisamos fazer o credenciamento do CAP,
do CAPES. Nós hoje mantemos o CAPES com recursos próprios, dentro dos 15% que a lei determina, mas nós precisamos receber recursos, porque a gente mantém médico, um psiquiatra de renome, enfermeiro, técnico de enfermagem, equipe, psicólogo, educador físico, preciso credenciar aquilo. Então a gente pode ver isso, a questão das casas populares e a questão, casas populares, saneamento, pavimentação, deixa eu ver aqui, CAPES, e ainda casas populares, né? Que a gente também correr atrás por isso. Tá, candidata, nós vamos agora a um bate-bola rapidamente, onde a gente vai falar um tópico que a senhora conceitua rapidamente. Quaraci. Progressista. Política. Ética. Educação. Vida. Saúde. Direito. Segurança. Essencial. Cultura. Engrandecimento. Esporte. Benéfico. Justiça. Imparcialidade. Eleição. Democracia. Milton Cerqueira. Eu vou me reservar ao direito de não avaliar e dar credenciamento adjetivo a nenhum candidato. Nem a senhora? Eu posso falar de mim. Eu acho que se ficar aqui nesse momento, às vezes eu posso cometer injustiça, ser irresponsável, ser inconsequente quando a gente faz uma avaliação de uma pessoa. Eu acredito, eu vou me reservar a não responder. Eu acho que todas as pessoas têm o direito de estarem concorrendo. Nós todos temos pontos positivos, pontos negativos. Então, não acho justo que a gente esteja avaliando o outro com a simples palavra. É muito simplório, me permita dizer, e eu posso estar cometendo aqui muitas injustiças. A mim, eu me acho uma mulher forte, corajosa, determinada e persistente. A senhora tem 5 minutos para suas considerações finais. Hein? Bem, nós queremos, mais uma vez, agradecer essa oportunidade, a reafirmarmos aqui o nosso compromisso com o nosso município, com o desejo de a gente continuar administrando o Quaraci, porque nesses 4 anos, que não são 4 anos na verdade, são 3 anos e 8 meses, nós tivemos o início de um processo de uma reconstrução de Quaraci, nós tivemos que assumirmos os débitos, pagando 125 mil de débitos por mês, mas mesmo assim conseguimos colocar esse Quaraci entre os municípios credenciados para receberem recursos federais, recursos estaduais. Temos ainda uma emenda do deputado Geraldo Simões que não foi repassado os recursos todos. Quero deixar bem claro aqui a comunidade do bairro Joia do Almada, do Jardim Cajueiro. A empreiteira que ganhou a obra só recebeu até agora R$100 mil. A obra é de 1,7 milhão. Não vem para conta da prefeitura, esses recursos não vêm para conta da prefeitura, como alguns irresponsáveis, alguns maledicentes andam dizendo, vem para a Caixa Econômica Federal e vai direto para o produtor, para o construtor. Temos ainda a segunda emenda de Geraldo, que vamos calçar ruas do bairro do Cemitério, Campo Santo, Final do São Paulo, Tamutinga, Rua da Moacazi, São Roque, Rua Nova. Então, casas populares que nós conseguimos 50, nós temos que aí, estamos dando continuidade a isso, as ações, queremos implantar uma coordenação junto à assistência social para políticas públicas de mulheres, creche para nossas crianças, implantamos 4 com recursos próprios, mas nós temos que fazer muito mais para a educação tecnológica dos nossos jovens, credenciarmos mais os nossos jovens para uma qualificação de um emprego melhor. Então, por isso que nós estamos pedindo a você, quaraciense, esta oportunidade para que a gente possa continuar a administrar Quaraci. E também pedir a vocês, avaliem nosso candidato a vereador. Nós temos o melhor plantel, melhor relação de candidatos a vereador da nossa coligação. Então, não vote na coligação contrária da prefeita, porque às vezes pode prejudicar. Eu agradeço a Câmara atual, que nos ajudou muito, tem nos ajudado, mas eu tenho que pedir também pelos meus candidatos a vereador neste momento. E convidar vocês que participem das nossas discussões, ouçam nosso programa de rádio. E vamos ter também a oportunidade de estar falando em comício sobre as propostas que cada dia mais nós temos aqui para trazermos para o nosso Quaraci. Por isso, nosso agradecimento a toda a nossa equipe que nos ajudou, porque esse trabalho não é um trabalho de Josefina, é um trabalho de equipe. E o grupo pretende continuar. Pedir também aos nossos colaboradores, nossos cabos eleitorais, que seja cada dia mais forte, cada dia mais um. Nosso comício próximo será no sábado à noite, e vamos ter também em Tamutinga um comício com uma grande carreata, grande passeata, aliás,
no retorno, domingo, após o comício realizado em Tamutinga. No sábado, se eu não me engano, será no bairro, na Praça Pedro Procópio. Vamos fazer um grande comício com a participação da comunidade, onde vamos ouvir as propostas do nosso candidato a vereador e também da nossa coligação. Então, um grande abraço, nosso agradecimento mais uma vez você, Pablo, a Joabes, a Rodrigo, toda a equipe aqui do Portal Mix, por esse espaço democrático, onde a gente pode externar a nossa opinião nesse momento. Sobrou 1 minuto pra gente terminar aí, Pablo. Já sobrou, posso fazer uma pergunta? O candidato Chico Bala afirmou que a senhora ainda não pagou o cinema à Igreja Universal. É verdade? Como é o negócio aí? Eu acho inconsequente uma pessoa que fala uma coisa dessa, porque nós já pagamos, sim, temos todo o documento. Paguei em dezembro de 2011. Jobs, suas considerações finais. Bom, fica justamente a expectativa de que na rota das eleições possa continuar assim com esse belo trabalho, a expectativa também de que a comunidade aquaraciense possa estar acompanhando a proposta de cada um desses candidatos. É claro que é uma maneira de cada um expressar, até sem a emoção, sem aquela situação de alguém diz alguma coisa diferente. A gente sabe que dentro de palanque, às vezes até a emoção até modifica o que a gente tem como trajetória, como plano. E na realidade, que essa entrevista como essa, até tem justamente as pessoas do grupo acompanhando, reforçando, mas a emoção fica de fora e o candidato tem tempo para poder se planejar, para poder justamente direcionar, e está aí justamente a situação que nós ficamos na expectativa de que na rota das eleições possa continuar com o brilho que até aqui tem sido. Muito bem, Joabes, rapidamente roubando 1 minuto aqui do tempo da igreja. Amanhã, lembrando, dia 12 será o candidato Milton, no dia 13 o candidato Jadson, no dia 14 o candidato Janjão, sempre às 12h30. Nós estamos encerrando na rota das eleições hoje. Lembrando também, o debate será no dia 25 de setembro, não esqueçam. E a agenda dos candidatos a gente tem divulgado no portal e o que vai estar acontecendo durante a semana. Nós estamos encerrando na rota das eleições de hoje. Boa tarde, ficamos agora com os nossos patrocinadores. Eleições 2012 no Portal Mix na Terra do Sol. Eleições 2012 no Portal Mix na Terra do Sol FM. Oferecimento: Frigorífico Coaraci. Higiene e qualidade em primeiro lugar. Portiori Confecções. O mundo da moda acontece aqui. Plano Pax Coaraci. A segurança que você precisa. Tower Tech, agora credenciada Itautec. Comac, uma grande razão para construir. Mac Peças, compre também no cartão BNDES em 48 vezes. Escola Sagrada Família, porque educação é sagrada. Fisiopilates, fisioterapia, pilates, RPG e estética. Gráfica Mais, dê mais cores à sua imaginação que nós cuidamos da impressão. Colégio Monteiro Lobato, o projeto de uma vida inteira começa aqui. Academia Espaço Corpus, espaço exclusivo ao público feminino. Nearte Bolos e Tortas, tortas e bolos confeitados e sua foto em papel arroz. Casa do Sol Materiais para Construção, construindo seu sonho. Buffet Economia, aniversários, casamentos e recepções. Niva Som, fazendo a sua festa. Portal Mix Banda Larga, planos de 1 mega a partir de R$ 49,90.